Novamente a gente fala essa palavra, ou esse conjunto de palavras, Operação da Polícia Federal, novamente com a palavra ou a sigla PCC, e novamente juntando a ideia de setor de combustíveis e novamente fintechs. Então, desculpa existir pela repetição, mas a realidade é essa, tá? É isso que nós temos. E acompanhados novamente de muito dinheiro, imagens de Polícia Federal, Receita Federal, porque a gente está falando de uma galera envolvida, tá? Neste novo esquema em investigar e fazer a operação contra esse novo esquema do PCC no setor de combustíveis. 5 estados. Guilherme Rajão é quem vem nos contar sobre esta operação. Rajão, bem-vindo. Obrigado, Elisa. Ótimo dia para você, para quem nos acompanha. Elisa, vamos lá, uma operação que é, na verdade, uma segunda fase daquela operação tão famosa, conhecida como Operação Carbono Oculto. A gente relembra que Carbono Oculto ficou aí já, entrou para a história como a maior operação contra o crime organizado da história do nosso país em termos de cooperação institucional. E hoje nós temos, portanto, nesse momento nas ruas de 5 estados brasileiros acontecendo a segunda fase dessa operação, conhecida como Fluxo Oculto. É o nome, foi batizada, portanto, como Fluxo Oculto essa ação que acontece hoje por parte da Receita Federal, do GAECO, demais forças aqui como Cefaz, ANP, Procuradoria-Geral do Estado, Polícia Civil e Militar, todas elas nas ruas aí, portanto, para cumprir esses 59 mandados de busca e apreensão. O foco dessa operação de hoje é justamente a questão de fraude fiscal, lavagem de dinheiro, adulteração de combustíveis e uso de fintechs como bancos paralelos. Estão sendo cumpridos, portanto, mandados tanto em São Paulo como no Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. As investigações que iniciaram lá com aquela primeira fase da Operação Carbono Oculto acabaram com análise documental, análise de celulares, de computadores, chegando a 6 novas fintechs, além daquelas que já haviam sido alvos naquela primeira ação, naquela primeira fase da operação. Essas 6 fintechs são, portanto, Grupo Ceopag, Grupo Cispay, America Payment, também Grupo Smart Solutions, Grupo IAL e Elo Gestora de Recursos. Algumas delas, inclusive, com sede na Faria Lima, um centro financeiro do nosso país. Toda essa ação de hoje tem, portanto, aí desvenda uma série de questões financeiras extremamente importantes, como, por exemplo, depósitos verdadeiramente bilionários em espécie, uso de contas bolsão para dificultar rastreamento, movimentações de 365 milhões de reais em criptoativos ligados à suspeita de lavagem de dinheiro. Outro eixo da operação, e um dos eixos mais importantes, obviamente, porque, obviamente, eles é aquilo que mais atinge a população final, o consumidor final, que é a questão da adulteração de combustíveis com a chamada nafta petroquímica, um tipo de solvente. O que eles faziam? Segundo os investigadores, as empresas de fachada simulavam compras de nafta para fins industriais e aí desviavam para os postos que eram comandados pelo primeiro comando da capital. Aí entra a atuação do PCC diretamente nessa situação. O esquema teria causado mais de 200 milhões de reais em tributos supostamente sonegados em apenas 2 anos. Esses fundos, portanto, aí, que eram geridos por essas fintechs, possuem atualmente um patrimônio estimado em mais de 205 milhões de reais. Participam, portanto, aí todas essas forças dessa operação, como eu falei, Receita Federal, GAECO, Cefaz, ANP, Procuradoria-Geral do Estado, Polícia Civil e Militar, e são 135 servidores da Receita Federal que estão nas ruas hoje, portanto, cumprindo todas essas ações que a gente vem acompanhando, e nós já estamos, como você pode ver aqui atrás de mim, na sede do Ministério Público do Estado de São Paulo, onde daqui a pouquinho mais, a partir das 10 horas da manhã, teremos uma grande entrevista coletiva com várias figuras importantes aí que são responsáveis por essa ação e que vão esclarecer, trazer detalhes, um balanço verdadeiro sobre toda essa ação que acontece em 5 estados brasileiros. Lembrando, segunda fase da maior operação contra o crime organizado da história do nosso país em termos de cooperação institucional e que hoje avança para mais uma fase muito importante. Elisa. Guilherme Rajão, iniciando os trabalhos aqui do Live CNN, matéria que está na home do nosso site, assunto que está no site cnnbrasil.com.br e até fazendo aqui uma ressalva, porque eu falei para vocês PF, Polícia Federal. Nós temos Polícia Federal, mas é daqui a pouquinho aqui no jornal, tá? Neste assunto, GAECO
e Receita Federal, tá bom? A investigação aqui que diz respeito, e como o Guilherme Rajão estava ali mostrando pra gente, investigação do GAECO e Receita Federal revela como instituições de pagamento foram usadas para ocultar lucros do setor de combustíveis e lavar dinheiro. E é muito dinheiro. Vocês estão vendo aqui? Fintechs ligadas ao PCC movimentaram 26 bilhões de reais. Vamos aqui com Larissa Rodrigues, que está hoje ao vivo com a gente. Débora Oliveira também aparecendo já aqui para vocês em tela. E já a gente vai chegar aqui nas andanças da Débora, que ela veio aqui para nossa casinha para explicar o que é, afinal de contas, uma fintech. Porque para algumas pessoas isso é óbvio, mas para uma galera não é, e a gente já vai chegar nisso, tá? Larissa Rodrigues, bem-vinda, bom dia. A Receita Federal, então, desconfiou de lavagem de dinheiro e aí quando foram abrir esse baú, minha querida, o que é isso, 26 bilhões de reais? Tudo bem, Elisa? Bom estar com vocês hoje. Madruguei para vir ver vocês. Amo, bom dia para você, para Débora, para quem está, claro, em casa acompanhando a gente. Elisa, estamos numa força-tarefa aqui também para apurar todos os braços dessa operação. Eu fui falar com algumas fontes da Receita Federal para entender como se chegou nessa segunda fase, né, da operação. Agora ela vem até com outro nome, mas é a continuidade do acompanhamento de como o PCC, o crime, esses postos de combustíveis estavam tentando forjar algumas compras, estavam lavando dinheiro que alimentaria, segundo as investigações até aqui, o próprio PCC e o crime organizado do Brasil. Vamos lá, o que eu recebi de informação hoje? Que tudo começou quando a Receita Federal viu movimentações atípicas dessas fintechs. E aí hoje a gente tem pelo menos 8 dessas fintechs alvos desses mandados que veio dessa força-tarefa. É até importante pontuar que são vários órgãos envolvidos e um deles é a Receita Federal, nessa esfera ali voltada à questão do crime com o dinheiro, mas paralelamente a gente tem as polícias também investigando a questão criminal. O que fontes da Polícia Federal me falaram? Que eles começaram a ver muitos depósitos nessas fintechs em dinheiro vivo, o que normalmente não acontece nesse tipo de instituição financeira. E quando foi investigar mais profundamente, viram que essas fintechs estavam fazendo declarações para a Receita de valores abaixo do que esses depósitos em dinheiro demonstravam. E aí eu queria fazer um adendo, porque eu ouvi isso hoje da Receita Federal, do quanto é importante uma legislação que é do ano passado e que por conta dessa legislação foi possível chegar em toda essa operação. Porque a partir do ano passado, essas instituições, as fintechs, elas não tinham até então uma obrigatoriedade de apresentar o que eles chamam de financeira, uma declaração financeira. Mas do ano passado para cá, elas passaram a ter essa obrigatoriedade. E aí, quando se apresentou esse balanço financeiro, nem todas essas 8 apresentaram, Elisa, e as que apresentaram tinham valores inferiores àquilo que era percebido pela Receita Federal nos depósitos feitos nessas instituições, principalmente nos depósitos em dinheiro. Eu ouvi há pouco também que todo o núcleo, vou abrir aspas que uma fonte me passou, desembocava na lavagem realizada na Faria Lima. Eu fui perguntar se tinha um entendimento que ia para além da Faria Lima, mas segundo essa fonte, tinha sim todo o envolvimento direto na Faria Lima. Que eles me pontuaram que havia uma sonegação de tributos nessa nafta, né, que a gente já explicou aqui na programação, e que esse produto, nafta, ele é um solvente que já paga menos tributos do que a gasolina. Então, por isso, eles tentavam fingir que estavam usando gasolina, mas usavam nafta para tentar pagar menos tributos e, mesmo assim, ainda não justificava, segundo essa fonte da Receita com que eu conversei, a movimentação financeira. Então, eles tentavam burlar a legislação e maquiar ali a movimentação, fingindo que estava usando gasolina, mas estava usando esse solvente, e mesmo assim, ainda nessa declaração que foi obrigatória
só no ano passado não batia os cálculos. E, por fim, essa fonte me disse que o solvente pagava menos tributo que a gasolina e que todo esse núcleo financeiro desemboca na lavagem realizada na Faria Lima e que a parte fiscal está andando em paralelo com a criminal. Então, foi a movimentação fiscal levantada pela Receita Federal, apresentada às instituições jurídicas, né, ali as polícias, esse grupo de investigação, que possibilitou essa operação de hoje. Tudo começou na questão financeira, mas há um entendimento que foi realizado, segundo as investigações até aqui, um crime de fato, né, nessa lavagem de dinheiro que abastecia o crime organizado. Para encerrar, Elisa, agora há pouco houve uma manifestação do instituto responsável, deixa eu até pegar o nome completo, Instituto de Combustível Legal, que é o responsável por, né, eles se posicionam tentando avaliar todo o combustível do país e eles voltam a ressaltar a importância da operação casada, conjunta entre o fisco e as demais forças, que uma coisa levou a outra e essa operação que a gente tem hoje, Elisa. Neste momento, atenção, temos o ministro da Fazenda no Ministério da Fazenda falando ao vivo, às 9h24. Vamos ouvir. Para a Receita Federal, que em razão de deputados, influencers da direita foram sendo impedidas de serem realizadas durante um tempo, graças a essa informação, cumprindo o objetivo de usar a informação para fazer o combate ao fluxo financeiro do crime organizado, outras 6 fintechs foram identificadas dentro de um conjunto de operações de organização criminosa, cujo início é a adulteração de combustível, sonegação fiscal na importação de nafta e que de fato leva à identificação de movimentação de algo como R$1 bilhão em espécie para algumas dessas fintechs, uma movimentação total de R$26 bilhões em 6 fintechs nos últimos anos, o que acende o sinal de alerta para os órgãos de inteligência e feita a investigação, hoje são uma série de mandados, uma série de providências que estão sendo cumpridas em 5 estados, com quase 60 mandados de busca e apreensão, são 135 servidores, auditores da Receita Federal que estão mobilizados hoje no país para fazer esse enfrentamento e a gente espera avançar no combate ao crime organizado da maneira que importa, da maneira inteligente, que é fazendo asfixia financeira, identificando as questões que abastecem, de fato, essa engrenagem das organizações criminosas. Então, reforçando que essas fintechs foram identificadas, dadas as informações que a Receita passou a receber em meados de 2025, do ano passado. Também identificamos a utilização de criptoativos para fins de lavagem de dinheiro e vamos seguir avançando com essas operações. Vou até pedir se a Márcia quiser, Márcia que é da Receita Federal, a nossa superintendente, quiser fazer algum comentário adicional, para que a Márcia me complemente aqui com alguma informação adicional. Obrigada, ministro. Eu acho que é importante só a gente perceber que... Estamos aqui acompanhando, então, uma coletiva neste momento no Ministério da Fazenda, falando agora o ministro sobre a operação contra o PCC, as questões das fintechs e também, em algum momento, sobre BRB e a situação do BRB em relação ao Banco Master, que precisa agora ser resolvido um buraco ali de bilhões de reais. Vamos... Agora não. Não, agora não. Eu estou indo para a reunião. Eu falo na saída. Perfeito. Nossa colega da imprensa já tirou a dúvida que eu estava aqui ao vivo com vocês na CNN Brasil, hein? Ela perguntou, e a questão do BRB? E aí o ministro diz, agora eu não vou responder, eu vou responder em instantes, porque eu vou para a reunião e na saída da reunião eu converso com vocês. Então, não temos a resposta do ministro, mas temos Larissa Rodrigues, que vai falar exatamente sobre essa questão do BRB. E em instantes, para não perder a amizade de Eli Jonas Maia, a gente já volta com Eli Jonas, que estava explicando sobre Banco Master, mas as questões de Cláudio Castro, Daniel Vorcaro, restaurante que serve bife folhado de ouro em Nova York e quem pagou a conta de quem. Mas, aproveitando então, Larissa, esse gancho que nós estávamos com o ministro da Fazenda, o que exatamente está na expectativa para ser anunciado hoje? O governo do Distrito Federal espera conseguir um empréstimo, é isso? Ainda hoje? E o Ministério da Fazenda está no meio desse caminho?
Exatamente, Elisa. Quando o ministro fala ali, eu estou indo para a reunião, a gente está falando de uma reunião no Supremo Tribunal Federal, que eles estão falando que é uma espécie de conciliação entre o governo federal e o governo aqui de Brasília para achar uma solução para o BRB. Vale lembrar que desde todo o rolo, falávamos do Master, e isso está no meio disso, né? O BRB está com dificuldade financeira porque adquiriu diversas carteiras consideradas o que eles falam de ativos podres do Banco Master, tentou inclusive comprar o Banco Master e até aqui as investigações da Polícia Federal dizem que houve um esquema de corrupção ali nessas negociações do BRB com o Banco Master, na antiga diretoria do BRB, né? Até lembrando que Paulo Henrique, que era presidente na época dessas negociações, segue preso e as investigações também vão acontecendo. Mas, paralelamente a todo esse esquema de corrupção, quem está, né, com dificuldade financeira agora é o banco aqui de Brasília, que é um banco que ele tem entre seus acionistas, e é o acionista majoritário, o governo local. Então ele é um banco estatal, um banco aqui do governo do Distrito Federal. Desde toda essa situação financeira, o BRB vinha reclamando que o governo federal não estava querendo ajudar. Diante disso, o BRB foi ao Supremo Tribunal Federal pedindo que o governo federal ajudasse e entrasse como uma espécie de avalista de um empréstimo que o BRB quer fazer para poder salvar as contas e colocar as contas de volta no azul. A gente teve uma primeira reunião, que é uma reunião que eles falam, uma audiência de conciliação, que o STF, então, colocou lado a lado a AGU, Advocacia Geral da União, representando a União, o governo federal, e outros representantes aqui do governo do Distrito Federal para se achar um acordo. Hoje, esse acordo deve sair. O que a gente tem de informação até agora? Primeiro, que há uma expectativa de um empréstimo de 5 bilhões de reais para que o BRB consiga colocar as suas contas no azul, que hoje estão no vermelho, e apresente um balanço prometido ao Banco Central até amanhã. Esse foi um prazo determinado pelo próprio BRB em audiência com seus acionistas. Então, hoje, segundo as fontes com quem eu conversei, esse empréstimo deve sair porque o BRB quer apresentar esse balanço para o Banco Central amanhã. Antes de voltar com você, Elisa, eu queria fazer só um adendo. Tá até lá no site, a gente trouxe no blog ontem à noite ainda, de que será que o governo federal acabou cedendo e sai perdendo nisso? Mas há o entendimento dentro do governo local, do Palácio do Planalto, do Ministério da Fazenda, é um oposto, que foi uma vitória dupla do governo federal. O que isso significa? O governo federal vai entrar no meio dessas negociações sem tirar nenhum real do seu bolso, porque está fazendo ali uma espécie de negociação onde outros bancos, privados e públicos, entrarão como avalista do BRB nesse empréstimo. E no fim das contas, se o BRB não conseguir pagar esse empréstimo, não é a União que vai ter que arcar, mas sim fundos que a União repassa para o governo do Distrito Federal. Então, são fundos que de qualquer maneira chegariam aqui no governo de Brasília, dinheiro do próprio governo de Brasília. Então, o governo federal faz toda uma negociação, ajuda na negociação, mas não tira nenhum real do bolso, ao mesmo tempo não aceitou o que eles chamam de, vou abrir aspas, ameaça do governo local, querendo colocar na conta do governo federal os problemas do BRB, que veio, segundo investigações da Polícia Federal, por conta de corrupção. E, por fim, vale enfatizar que ontem o Ministério da Fazenda deu um dado muito importante de que se nada fosse feito para ajudar o BRB, teria ali um prejuízo, o Fundo Garantidor de Crédito, aquele fundo que está arcando já com prejuízos do Banco Master, de 17 bilhões de reais. Então, o entendimento dentro do governo federal é que ele consegue ajudar, evita o prejuízo, mas também não perde um real, deixando o ônus todo com o governo do Distrito Federal. E eu ouso dizer aqui para encerrar, Elisa, que quem vai acabar pagando essa conta, claro, é o próprio eleitor, cidadão aqui do Distrito Federal. Porque vai sim vir um empréstimo que o BRB vai ter que pagar e se não conseguir pagar, vai sair dinheiro dos cofres públicos do governo do DF. Quem aparece em tela é a coletiva de imprensa que diz respeito à operação desta manhã contra PCC, fintechs e mais de 20 bilhões de reais bloqueados do crime. Vamos ouvir, é ao vivo. E por conta disso, aqui todos vão explicar a respeito dos detalhes dessa operação. Além de agradecer todos que estão aqui, eu queria agradecer os 87 promotores de justiça e servidores que participaram da operação, os 38 auditores fiscais da Secretaria da Fazenda, os 18 delegados e policiais civis da Polícia Civil de São Paulo,
os 176 policiais militares que participaram dessa operação, também aqui a presença da ANP, importantíssima presença da ANP, que atuou hoje com 10 fiscais, e a Receita Federal com 135 agentes. Então, desde logo, ressalvando e realçando sempre essas parcerias que têm sido exitosas, né, e que são um exemplo de uma maneira de atuar, eu, desde logo, passo a palavra ao doutor Nico para fazer as suas considerações, tendo em vista o imenso trabalho e apoio da nossa Secretaria de Segurança. Em seguida a essa entrevista coletiva, eu peço a atenção dos senhores repórteres que estão aqui, porque, paralelamente, hoje ocorreu uma outra operação de apreensão de bens prevista e dentro de um núcleo que é de persecução patrimonial, aquele que vai buscar os bens que são afastados desta constrição feita nesses momentos, e aí eu vou pedir para o doutor Arthur Dian, em seguida, falar um pouquinho sobre ela. Muito obrigado. Muito bem, estamos aqui acompanhando a coletiva de imprensa, a operação nesta manhã de quinta-feira. Fintechs ligadas ao PCC movimentaram mais de 26 bilhões de reais. E agora nós vamos compreender os detalhes, como ocorre essa operação e qual a realidade desse avanço contra o crime organizado no país. Tudo começou com o doutor Arthur, que está ali, nosso dinossauro do GAECO, tinha a mesa dele sozinho, ele me chamava, eu estava no Garra, eu era piloto do Garra, eu já fazia operações com o doutor Arthur há muito tempo. E dali acho que surgiu o GAECO, eu não sei a história, mas o doutor Arthur foi um dos pioneiros. E eu e ele, eu estou mais velhinho, né? Mas ele está mais moço. E a gente começou junto fazendo operações. E, doutor Paulo, nós estamos completando mais de 250 operações com o Ministério Público. Essa parceria só engrandece aqui o Estado de São Paulo. Eu falei agora há pouco o governador que está vindo para cá, ele mandou dar um abraço para o Paulo Sérgio e todos os promotores que ajudam a gente, porque ninguém faz nada sozinho. Essas são minhas considerações, a alegria de trabalhar junto com o Ministério Público, porque a gente sabe quem é o nosso inimigo, e só combatendo, tirando o dinheiro deles, essa asfixia, essa parceria que a gente tem, onde o que a gente recupera fica aí para comprar viatura, colete, bota, também tem a porcentagem do Ministério Público, que eles também investem aqui. Isso é muito importante. Hoje, com essa apreensão aí que tiver do helicóptero, vamos tentar fazer, transformar esse helicóptero para doação de órgãos, para tudo que puder possível. Agora o Arthur vai falar aí das considerações da operação. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Paulo, doutor Nico, a quem cumprimento toda a mesa. Cumprimentar todos os membros do Ministério Público. Hoje nós deflagramos, em conjunto com o GAEP do Ministério Público, uma operação chamada Falsa Las Vegas, oriunda daquela operação que fizemos em dezembro, da operação Falso Mercúrio. Hoje a operação consistia em 5 mandados de prisão, 17 mandados de busca, que estão sendo cumpridos ainda. Já tivemos 2 prisões, R$500 mil em dinheiro apreendido, um helicóptero apreendido também no valor de R$25 milhões, conseguido pelos nossos promotores do GAEP, 76 imóveis. Então, uma operação muito vultuosa, que consiste na lavagem de dinheiro do crime organizado, basicamente, utilizando-se, nessa fase da operação, de bets ilegais e de postos de combustíveis também. Então, uma operação bastante complexa, em conjunto com o Ministério Público, que surtiu bastante efeito. Então, agradeço a todos que participaram da operação, aos policiais, aos membros do Ministério Público, e mais uma operação concretizada. Doutor Arthur, agora... Bom, nós estamos aqui ouvindo o início das palavras das autoridades que estão presentes. E vocês já ouviram ali, né? A apreensão de um helicóptero de aproximadamente R$25 milhões, helicóptero que pertencia ao PCC. Neste momento, você vê Robinson Barreirinhas, é o responsável pela Receita Federal no Brasil. Então, vem trazer agora o olhar sobre essa cooperação entre as instituições e de que maneira a Receita Federal trabalha nesta operação. Vamos ouvir. Em agosto do ano passado, em que a Receita Federal atuou com o Ministério Público e outros órgãos de Estado, desvendando essa arquitetura financeira de lavagem de dinheiro, de ocultação dos destinatários. E nós consideramos ela a maior operação contra organizações criminosas,
por conta dessa intensa cooperação, não apenas por conta dos valores astronômicos envolvidos, pelo número de alvos, pela complexidade estrutural, mas principalmente pela forma inovadora e cooperativa em que o Estado atacou o pilar financeiro das organizações criminosas. Com muita inteligência, muita expertise, cada um desses órgãos colaborou para nós desvendarmos a utilização das fintechs como instrumento de lavagem de dinheiro, as agora famosas contas bolsões, né, que ninguém nunca tinha ouvido falar, agora sabemos da utilização das contas bolsões, complexas estruturas de fundos, de cadeias de fundos de investimento, utilizados para lavar dinheiro e ocultar os reais beneficiários. Aquelas pessoas, né, que do conforto das suas mansões, dos seus apartamentos de luxo, nas áreas mais nobres do país, do exterior, inclusive, como estamos vendo, financiam e ganham, lucram com o desespero da população brasileira que é vítima das organizações criminosas. Depois da Carbono Oculto, nós tivemos outras operações que vieram nessa mesma linha. Tivemos a cadeia de carbono da aduana brasileira, em que apreendemos navios nos portos de Santos e do Rio de Janeiro. Tivemos aqui com o Ministério Público as operações SPER e Poço de Lobato, em que nos aprofundamos na desestruturação desse pilar financeiro das organizações, especificamente no setor de combustíveis. A Polícia Federal, com base em muita inteligência que nós produzimos nessas operações, também na área criminal, tem avançado no andar de cima, nas recentes operações Sem Refino, Compliance Zero, para falar apenas de duas aí que estão no noticiário, também favorecida por esse compartilhamento, por essa atuação interinstitucional e interfederativa. E agora, mais uma vez, a Fluxo Oculto demonstra que nós estamos no caminho certo. Esse é o caminho para definitivamente atacarmos e desmantelarmos as organizações criminosas aqui no nosso país. E é muito importante dizer que, pela parte da Receita Federal, doutor Paulo Sérgio, o trabalho de hoje foi possível, em boa parte, com base nas informações prestadas pelas fintechs, com base na nossa e-financeira. Porque é importante lembrar que nós tínhamos no Brasil um vácuo regulatório, um vácuo de governança que permitia as fintechs atuarem sem a transparência, sem os mesmos deveres que são impostos há 2 décadas, pelo menos, aos bancos, às demais instituições financeiras. Eu gosto de lembrar que, quando a Receita Federal foi fechar essa brecha regulatória no início do ano passado, nós somos vítimas da maior onda de fake news da história da Receita Federal. Mentiras, dizendo que a Receita Federal iria monitorar PIX, tributar o PIX. E nós vimos, né, aliás, mentiras que volta e meia tentam emplacar novamente. E nós vimos quem era o interessado disso. As organizações criminosas que se valiam e valem ainda dessas fintechs para lavagem de dinheiro. Isso é muito importante, doutor Paulo Sérgio, porque é um desafio de todos nós de enfrentarmos as fake news, de avançarmos na construção de uma inteligência mais eficiente. E esse aqui é apenas o primeiro passo, me parece, doutor Paulo Sérgio. Da mesma forma que nós avançamos em fechar esse vácuo regulatório relacionado às fintechs, desde a Carbono Oculto, que teve esse efeito de nos permitir avançar nesse sentido, nós também avançamos na regulação dos fundos de investimento, que hoje prestam informação sobre os beneficiários finais, também para a Receita Federal. Também, depois da Carbono Oculto, nós alinhamos as declarações de criptoativos ao padrão internacional da OCDE, o que vai nos permitir a troca de informações com fiscos de outros países. Nós vamos receber informação sobre isso. E toda essa inteligência está à disposição desse esforço cooperativo e interinstitucional. Os resultados estão aí, né? Com toda essa informação, para falar de alguns dados aqui, foram desvendados aí 6 fintechs que movimentaram 26 bilhões de reais. Só uma delas movimentou em dinheiro mais de 1 bilhão de reais, em dinheiro vivo, o que nem deveria ser possível no caso das fintechs. Aqui no briefing, antes da reunião, nós já estamos encontrando mais valores depositados em dinheiro nas fintechs. Apenas em uma delas, aqui durante a operação de hoje, nós localizamos mais 1 milhão de reais em dinheiro vivo depositado em fintech. Claramente, sinal aí de lavagem de dinheiro, de recursos do crime organizado.
Nós estamos convictos, então, portanto, de que esse é o caminho, doutor Paulo Sérgio. Eu gostaria de agradecer muito ao esforço do Ministério Público, da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria da Fazenda, da ANP, nossa parceira ali, de todos os órgãos de Estado que têm trabalhado conjuntamente, direta e indiretamente, em especial aos servidores da Receita Federal, aos auditores, aos analistas, a todos os agentes que muitas vezes deixam de lado aí momentos com a família, colocam-se, inclusive, em posição de risco, com a convicção de que nós estamos no caminho certo, que é assim que nós vamos combater com efetividade e realmente derrotar as organizações criminosas, destruindo o seu pilar financeiro, com muita cooperação, com muito compartilhamento de inteligência, com operações conjuntas como a de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Acabamos de ouvir aqui o secretário que é responsável, é o nome responsável pela Receita Federal no Brasil, Robinson Barreirinhas, e nós estamos aqui ouvindo, inclusive, sobre as conexões daquilo que diz respeito a compartilhamento de mentiras em cima de uma fiscalização mais aguerrida, em cima de movimentações financeiras, e que isso fez atrasar ainda mais a fiscalização e deixou por mais tempo a possibilidade de fintechs. Fintech não é algo ilegal, mas ela é usada por parte da sociedade para o cometimento de crimes. Então, o secretário da Receita explicando tudo isso para a gente, explicando ao vivo na coletiva e você acompanhando com a gente aqui na CNN Brasil. Seguimos aqui ouvindo as autoridades sobre fintechs ligadas ao PCC que movimentaram 26 bilhões nesta etapa de mais uma operação das polícias. Conhecido, que é o uso do nafta petroquímico para adulterar o combustível de forma a reduzir a imposição de impostos e garantir um maior lucro na venda de combustível adulterado. Após agosto de 2025, ou seja, logo após a Carbono Oculto, determinadas empresas começaram a criar ainda mais empresas laranja, sujeitos criavam empresas laranja em todos os estados da federação, mas especialmente no norte e nordeste do Brasil. E essas empresas simulavam a aquisição de nafta em volumes bastante substanciais, ao mesmo tempo que esse nafta era entregue em postos de gasolina na capital e na Grande São Paulo. Essa estrutura foi identificada graças à apuração já da Agência Nacional de Petróleo, fiscalizando e lacrando determinados terminais terrestres, determinadas empresas, e com o apoio da Receita Federal, além disso, identificado toda a movimentação financeira que coincide com aqueles alvos outrora já identificados na Carbono Oculto, com aplicação e lavagem do capital obtido por meio de fundos de investimento e fintechs. 10h21. Seguimos ao vivo neste Breaking News. Aqui na CNN Brasil, agora vamos ouvir sobre como foi organizada a operação desta quinta-feira contra o PCC e o avanço entre tantos caminhos, um deles, alteração de combustível, aquele que você vai abastecer no posto, muitas vezes chegar adulterado e o crime lucrar demais em cima disso. A parte relacionada à fintech, né, ela pode ser destacada em 4 eixos. Né? O primeiro eixo, eu refiro à questão da própria morfologia da fintech, né? A existência de contas-bolsões, o fato da conta-bolsão ela camuflar, né, a conexão financeira entre o cliente da fintech com as suas transações financeiras. Essa morfologia da fintech, ela propicia uma blindagem patrimonial, ela propicia criar camadas ali que são instrumentalizadas pelos grupos criminosos para a prática de lavagem de capitais. Então, essa própria morfologia que já tinha sido identificado na Carbono Oculto precisa ser alvo de atenção, aí, porque, de fato, tem trazido grandes possibilidades para as organizações criminosas lavarem seus recursos. O segundo eixo se refere à própria organização criminosa, né, que atua no setor de combustíveis, que foi identificada na Carbono Oculto. Essa organização criminosa ela se reestruturou após a operação. Nós tínhamos identificado pelo menos 3 fintechs, ela passou a usar mais 6 fintechs depois dessa operação, e isso propiciou criar várias camadas ali para o fluxo financeiro. Apenas da movimentação identificada da fintech que foi alvo da operação em agosto, com essas demais fintechs,
pelo menos ali cerca de 4 bilhões de reais foram identificados de movimentação, ou seja, o dinheiro saindo das fintechs que foram alvo da primeira fase para essas fintechs que foram alvo da segunda fase. O terceiro eixo também que foi identificado é a própria estrutura das fintechs. Nós identificamos que uma delas mantinha contrato com a organização criminosa. Assim que foi deflagrada a operação, elas criaram uma fintech de fachada em nome de laranjas e fizeram toda a recontratação dessas empresas por intermédio desses canais. Inclusive, o capital social dessa fintech foi integralizado com base em títulos podres. Então, a própria estrutura das fintechs também, nesse cenário, né, a gente não pode generalizar, mas nesse cenário está bastante contaminada. Várias já foram, inclusive, alvos de outras operações, tanto da Polícia Federal quanto do GAECO. E, por fim, o quarto eixo, que talvez seja o mais preocupante, é o fenômeno que a gente vem identificando das convergências criminosas. Essas fintechs estão sendo exploradas não apenas por essa organização criminosa, como por outros grupos criminosos também, diversas organizações criminosas compartilhando os mesmos espaços de fluxo financeiro. Então, isso tem se tornado ali um duto, né, do crime organizado para esse fluxo e lavagem do dinheiro ilícito. Então, a operação de hoje, ela buscou não apenas identificar ali os sujeitos, né, mas sim todo esse fluxo financeiro, todos esses canais que estão sendo diuturnamente utilizados pelo crime organizado. Obrigado, doutor Yuri. Doutora Andréa Schack, da Receita Federal. Muito obrigada. Realmente eu cumprimento o senhor do Ministério Público e todos os órgãos que participaram hoje e quero reforçar a importância de cooperação institucional. Nada do que nós vemos hoje, que nós vimos na Carbono Oculto e todas as operações ligadas, citadas pelo secretário, sem a cooperação institucional. É muito relevante. Também gostaria de cumprimentar todos os agentes públicos que participaram da operação e, especialmente, os colegas da fiscalização e da inteligência, da Receita Federal, que atuaram brilhantemente. Se eu puder destacar da operação de hoje e também uma consequência já trazida pelo secretário das operações, é a capacidade do Estado de coletar informações de instituições de pagamento, as fintechs, e também de outras instituições, porque o mercado evolui, e poder fazer com que o Brasil siga todo o padrão internacional de captação de informações e que mantenha o Estado capaz de enfrentar o crime organizado. Ficou muito claro que o crime organizado se adaptou logo após uma operação, então o Estado também tem que ser capaz de adaptar e unir forças para combate do crime organizado. Então, gostaria de destacar a importância da e-financeira, da Decripto e novos caminhos que vão surgir, com certeza, de ocultação de patrimônio e a capacidade da Receita Federal de contribuir na segurança pública. Termino minha fala aqui, porque eu acho que já foi extremamente explorada pelos demais. Muito obrigada. Obrigado. Coronel Nery, da Polícia Militar. Muito bom dia a todos, Coronel Nery. A Polícia Militar participou na Operação Fluxo Oculto, de modo a realização de todos os mandados de busca realizados no Estado de São Paulo, visando prestar segurança em todos os locais, verificação das necessidades operacionais para a realização da operação, da mesma forma como foi realizada na Operação Carbono Oculto. Bom, vocês estão ouvindo inúmeras autoridades que estão reunidas, e são inúmeras porque é de fato uma operação nesta quinta-feira, dia 28 de maio de 2026, com várias autoridades reunidas. A gente está falando de Ministério Público de São Paulo, por meio do GAECO, Receita Federal.
Vocês estavam, bom, por falar em Ministério Público, ouvindo ali promotores, ouviram também delegados, agora falando representante da Polícia Militar, porque a gente está falando de uma grande organização dos órgãos de controle, de fiscalização para combater o avanço do PCC. Entre tantas coisas que são ditas, a gente está falando basicamente e que de básico não tem nada. Primeiro, a descoberta de 6 novas fintechs que atuavam como braços financeiros do PCC. E essas fintechs usadas para esconder dinheiro ou, de uma maneira mais elegante, que eles dizem, ocultar patrimônio, esconder dinheiro, né? Passar a perna na sociedade com o dinheiro. Lavagem de dinheiro, postos de combustíveis, ou de combustível, ou combustíveis, que adulteram o combustível e você paga pelo mesmo valor como se estivesse comprando algo legal, mas na verdade é um crime, porque você está pagando por algo ilícito, por uma adulteração de combustível, e que isso gera lucro para o primeiro comando da capital, o PCC. Apreenderam um helicóptero estimado em 25 milhões de reais, também outros itens como dinheiro em espécie, que nós já expusemos aqui para vocês, aqui no jornal, tá? Esta é a segunda fase da Operação Carbono Oculto, tá bom? De acordo com as investigações, o esquema teria movimentado mais de 26 bilhões de reais. Isso só nesta operação, porque na operação passada já tinha mais dinheiro também sendo divulgado. Este crime, entre 2022 e 2025, por meio de contas bolsão, blindagem de patrimônio e depósitos em espécie, a facção empoderou-se ao ampliar o tamanho do seu poder, e parte dessa lavagem de dinheiro ocorrendo pelas fintechs.